Sejam bem-vindos, senhoras e senhores do terceiro ano da Rede Pública do Ensino do Paraná. É uma honra recebê-los novamente aqui. Quero, de antemão, já deixar claro para vocês um recado. Primeiro, acompanhem as aulas pela TV e anotem tudo no caderno. Bom, vocês vão entregar de 15 em 15 dias o material na escola. Segundo, se você tem acesso à rede mundial de computadores, não se esqueça de entrar no Classroom, de responder a chamada e de interagir na plataforma. É importante que ali vocês se familiarizem com a interface, ok? Eu sou o professor Antônio e a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Para quem já me conhece, talvez lembre da nossa última aula, Olavo Bilac, o príncipe do Parnaso, o príncipe dos poetas. Eu até adiantei para vocês que este príncipe futuramente vira um sapo, não é mesmo? Qual que é o contexto estético do Olavo Bilac? É justamente o parnasianismo, essa escola estética que glorificava a forma. Então, a forma aqui compreendida como metro, como rigor formal e a arte pela arte, que a gente pode visualizar aqui nesse recorte do texto, porque o escrever tanta perícia tanto requer, que ofício tal nem é notícia de outro qualquer. Vejam como é regular o metro, o tamanho, como é musical. Tudo isso compõe a forma de uma poesia. Então vamos hoje conhecer um novo poeta. O nome dele é Augusto dos Anjos, um dos meus poetas favoritos, da passagem do 19 para o 20. Uma figura muito ambígua e contraditória. A gente vai ver ao longo da aula. Vamos ver, por exemplo, em que a sua principal forma era a do soneto, uma forma fixa, a forma mais popular da poesia, com 800 anos de tradição. Muito comum entre os parnasianos, mas ele já não é mais um parnasiano, e a gente vai ver por quê. Vamos lá. Você se lembra sobre as características da poesia? Quero que vocês reflitam. Quais os elementos geralmente compõem um texto poético? Que características podem ser observadas na linguagem poética? Eu vou dar um tempinho para vocês refletirem a respeito disso. Concebam o texto literário em todas as suas formas, em todas as suas dimensões. Respondam aí que eu já volto com o gabarito.
Conseguiram responder essas questões preliminares, minha gente? Vamos lá, vamos ver quais são as hipóteses de leitura, as possíveis respostas para essas duas questões. A primeira, quais elementos geralmente compõem um texto poético? Lembrem-se que eu falei para vocês pensarem no texto em todas as suas dimensões, visuais, acústicas. Observem, a estética é a finalidade do texto poético, ele tem um efeito estético. Por quê? Porque ele chama atenção para si mesmo, pelo uso peculiar da linguagem. Segundo, diferente da prosa, que é organizada em parágrafos e frases de margem a margem, em linhas contínuas, a poesia, por sua vez, se organiza em estrofes, e não entre frases, mas versos, que não necessariamente vão de margem a margem. Outra característica do texto poético é a presença muito regular de rimas, sobretudo nessa poesia que vamos ver hoje. A rima, lembrando, é aquela figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas parecidos, não só no final dos versos, mas sobretudo ali. Que características podem ser observadas na linguagem poética? Pois bem, as figuras de linguagem, como eu já disse aqui, a rima, a aliteração, a assonância, o sentido figurado das palavras, esse trânsito entre a linguagem denotativa e conotativa, entre o sentido literal e o sentido mais abstrato, figurado da linguagem. E a preocupação não só com a mensagem, mas também como ela é passada, né? Essa é uma das preocupações do texto poético. Pois bem, agora nós vamos falar sobre o grande poeta Augusto dos Anjos, né? Esse sujeito, uma figura icônica e singular na história da literatura, só escreveu um livro em vida. Um livro maravilhoso, um monumento na nossa história literária. A gente recortou aqui para vocês um fragmento desse texto e eu quero que vocês atentem à dimensão acústica desse texto. É extraordinário. Vejamos, versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Observem o slide. Augusto dos Anjos tem uma preocupação estética, filosófica e até científica. Ele é marcado pelo pessimismo, por uma certa melancolia, uma introspecção, um olhar para si mesmo bastante mórbido e lúgubre. Nos lembra a nossa humildade. É necessário ter humildade, porque ele está falando da condição humana, é da morte, aquilo que une a todos nós, seja você rico, pobre, branco, negro, indígena, homem ou mulher, independente de qualquer variação, a morte nos une, é a nossa condição. E é esse o objeto do poema. O que vocês acharam desse texto? Vejamos o recorte. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Por que eu reli esse texto? Volto a repetir para vocês, sempre, o texto literário é um texto exigente, ele exige releitura. E para você responder ao enunciado dessa questão, deve sempre retomar o texto, revisitar o texto, ele tem muitas significações. O enunciado aqui é o seguinte: qual é a temática abordada nas estrofes da poesia? Eu vou deixar vocês aqui um tempinho pensando neste poema e levantando hipóteses de leitura. Quais são as possibilidades de resposta para essa questão? Um tempinho para vocês e eu já volto comentando a resposta.
Minha gente, conseguiram responder aí? Pesado esse texto, né? Eu já tinha anunciado mais ou menos do que viria, não? Vejamos aqui uma possibilidade de resposta. Qual é a temática abordada na poesia? A descrença no sonho e a desilusão humana, figurada aí na quimera, né? Este monstro mitológico, que é uma mistura de outros seres. A morte e a morbidez humana sob uma perspectiva pessimista. Tranquilo até aqui, né? Vamos então refinar a leitura. Vamos juntos. Reflita sobre a poesia lida mais uma vez. Releia o texto. Vou deixar mais uma pergunta para vocês aqui. Que sensações e sentimentos este texto, esta poesia, desperta em você? Como eu disse, esse é um dos efeitos do texto literário. Ele desperta um efeito estético muito pontual em você. Qual efeito é esse? Qual é o impacto desse texto sobre você? Vou dar mais um tempinho para vocês e já volto comentando o gabarito contigo.
E então, minha gente, conseguiram? Difícil, né? Vamos juntos aqui. Que sensações e sentimentos ela desperta no leitor? Este texto desperta em você. Bom, são muitas as possibilidades, né? A gente levantou uma hipótese aqui. O eu lírico dirige-se aos leitores para afirmar a impossibilidade de uma vida feliz. Portanto, pode despertar sensações e sentimentos de desilusão, morbidez, de tristeza, dor, pessimismo e descrença. Essa é uma das principais características deste autor. Ele é um autor pesado mesmo, né? Como eu disse, ele se debruça sobre a condição humana, tanto a sua grandeza quanto a sua baixeza. Então seguimos. No trecho, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. A palavra em destaque poderia ser substituída, sem perder o sentido empregado, por letra A, sonho, mística ou ilusão. Letra B, sonho, ilusão ou fantasia. E letra C, ilusão, sonho ou fim. Vou dar mais um tempinho para vocês responderem esta questão objetiva e já volto comentando o gabarito com vocês. Conseguiram objetivamente responder esta pergunta? Vamos lá ao gabarito. Volto a ler com vocês o enunciado no trecho. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. A palavra em destaque poderia ser substituída sem perder o sentido empregado por letra B, sonho, ilusão ou fantasia. É disso que se trata, né? Pois bem, há um outro traço muito característico na poesia desse autor.
único, na verdade, em nossa história literária. Um certo cientificismo, um vínculo muito íntimo com a biologia. Vejamos essa nova poesia chamada Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Novamente o tom é o mesmo, né? Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Novamente o tom é o mesmo, né? É muito pesado, é algo lúgubre. Pois bem, vejamos mais detidamente. Vocabulário científico é uma das características marcantes do Augusto dos Anjos. De fato, releia a estrofe e destaque as palavras que justificam essa informação. Veja, nós temos uma afirmativa e agora aqui um enunciado, um comando. Então eu quero que vocês releiam este fragmento e respondam aí no seu caderno essa questão. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto com o gabarito e o comentário. Reconheceram aí o emprego da linguagem cientificista neste poema? Vejamos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco.
De fato, a gente pode ver aqui, observar nas palavras em destaque, o universo da química, da biologia, invadindo um poema do Augusto dos Anjos. Carbono e amoníaco, epigênesis. Embora essa seja uma das características, ela não é a única. Há, inclusive, uma ambiguidade muito forte aqui instaurada em signos do zodíaco, e a gente já vai ver melhor isto. Antes, eu quero que vocês repensem o texto. Outra característica da obra de Augusto dos Anjos é a presença do misticismo. Releia a estrofe abaixo e destaque as palavras que justificam essa afirmação. Se por um lado nós temos uma presença imponente da ciência e os seus conhecimentos, por outro nós temos uma tradição que se faz presente também própria dos românticos, o misticismo, o arrebatamento religioso. Então eu quero que vocês façam novamente o destaque e justifiquem essa resposta. Eu já volto comentando o gabarito com vocês. De boa, minha gente? Conseguiram responder aí? Vamos ao nosso exercício, então. Quais características marcavam essa presença da mística naquele fragmento do poema? Pois bem, está aqui em destaque, signos do zodíaco. Eu já havia antecipado isso um pouco para vocês, né? Sigamos, então. Augusto dos Anjos, um poeta singular, de fato, único, pré-modernista, ele é assim considerado até hoje, no campo da poesia. E vamos tentar estabelecer algumas relações entre o seu contexto e o nosso de hoje, né? Veja, a sua poesia, a poesia de Augusto dos Anjos, passeava por pelo menos
três campos estéticos da literatura na época. Ele tinha um rigor formal parnasiano, mas não era parnasiano. Ele também dialogava profundamente com os simbolistas, os místicos do simbolismo, sobretudo Alfonso de Guimarães e Cruz de Souza, mas também não era um simbolista. E ele é ainda hoje enquadrado como um pré-modernista, alguém que antecipa à frente do seu tempo, em alguma medida, o que vai vir a ser só em 22 com os modernistas, com a Semana de 22, não é mesmo? Seu único livro, eu já havia dito para vocês, a gente ilustra aqui no slide, foi um livro chamado Eu. Observem, é alguém que olha para si mesmo, para dentro de si. Quais outras relações nós podemos estabelecer aqui? Na sua opinião, o que você e o poeta Augusto dos Anjos têm em comum? Vejamos. Você tem um nome. O nome deste poeta era Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele nasceu em 1884 e faleceu 2 anos depois, de publicar o seu único livro, em 1914. Faleceu muito jovem, ele tinha apenas 30 anos. Quais outras relações que podemos estabelecer entre a gente e este poeta? Pois bem, ele nasceu em Pau d'Arco, na Paraíba, o Nordeste sempre nos brindando com o melhor da arte brasileira. E você também tem a sua origem, não é mesmo? Você também estuda em um colégio. Esse grande poeta estudou no Liceu Paraibano e ainda fez o curso de Direito no Recife. Você, por exemplo, tem hobbies, gosta de praticar um esporte, de jogar games. Pois bem, o ofício, que na verdade era um prazer para ele, né, deste grande poeta, era escrever poesias. E publicou um livro e também foi professor. Isso é muito comum na história da literatura. Grandes escritores, em sua grande maioria, foram escritores. Vamos relembrar então o que vimos aqui. As principais temáticas abordadas por Augusto dos Anjos em suas poesias são: letra A, misticismo, ciência, pessimismo e origens. Letra B, morte, angústia, pessimismo, ciência e simbolismos. Letra C, vida, alegrias, sentimentalismo e amor. E, finalmente, letra D, morte, tristeza, alegria e simbolismos. Eu quero que vocês revisitem o texto mais uma vez, comparem os dois. Foram 2 recortados aqui, não foram? E tentem responder a essa questão aí em seu caderno. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto comentando a resposta. Pessoal, essa não era tão difícil, né? Depois de experimentar 2 textos do autor, fica mais fácil responder essa questão. As principais temáticas abordadas por Augusto dos Anjos em sua poesia, então, são a morte, a angústia, o pessimismo, a ciência e os simbolismos. Não é mesmo? A gente consegue observar isso lendo e relendo os 2 textos que vimos até aqui. Mas vamos ainda refinar um pouco mais essa leitura. Augusto dos Anjos é conhecido como poeta singular, pois, primeira opção, tinha um pensamento único sobre a vida que o fazia se destacar entre as multidões. Segunda opção, transitava por várias correntes literárias e suas poesias não se encaixavam em uma única corrente literária.
Eu já adiantei isso para vocês, mas eu vou dar mais um tempinho para vocês responderem esta última questão e eu já volto comentando o gabarito com vocês. Pessoal, essa era a nossa última questão de interpretação, de exegese, de hermenêutica, como a gente chama no campo dos estudos literários. E qual que era a resposta correta? A segunda opção. Augusto dos Anjos é conhecido como poeta singular, pois transitava por várias correntes literárias e suas poesias não se encaixavam em uma única corrente literária ou estética. De fato, a gente observou ao longo da aula, através dos textos, que ele passeava, transitava entre o parnasianismo, entre o simbolismo e entre o próprio modernismo. Então vamos relembrar o que vimos durante a aula. Augusto dos Anjos e sua poesia singular. Vimos também o contexto de produção e finalidade. Vimos ainda a forma composicional da poesia de Augusto dos Anjos. Eu queria ainda tecer alguns comentários sobre o contexto. A passagem do século XIX para o XX é marcada politicamente por uma mudança de regime no governo brasileiro. Por exemplo, a gente deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, né? O Augusto dos Anjos está vivendo esse período, está vivenciando, inclusive, esse período crítico e essa passagem de tempo e era, né? Tudo isso reverbera na sua poesia. Além desse detalhe, ele sofre a influência do advento das ciências duras, que a gente chama, né? A química, a física, a biologia se impondo como um dos centros conceituais dos saberes modernos, e essas características das ciências invadem a sua poesia. Tudo isso se transforma ou faz um poeta um pouco pessimista. Não apenas isso, né? Porque ele é muito mais do que isso, mas de fato há uma certa amargura em seus versos. Pois bem, eu queria deixar aqui para vocês um abraço da professora Josiana, uma colega que preparou esse material especialmente para vocês, e dizer: ninguém doma um coração de poeta. É uma citação do próprio Augusto dos Anjos. Um abraço, não se esqueçam de interagir no Classroom e de produzir o seu material em casa, se você assiste pela televisão, e a gente se encontra nas próximas aulas.